Olá pessoal, continuando a nossa terceira aula de imunologia, agora nós vamos falar de resposta imunológica, de soro e vacina. Bom, partindo-se da ideia de que nós já tivemos o contato com o antígeno, que o linfócito B reconheceu esse antígeno, produziu células de memória e produziu plasmócitos que liberam anticorpos na corrente sanguínea. Nós também devemos considerar a atuação dos linfócitos T, que estimulam a ativação desses linfócitos B. Considerando todos esses processos, nós teremos agora então a resposta imunológica. A resposta imunológica, ela ocorre de duas formas, de duas maneiras. A partir do momento que a gente tem o primeiro contato com o antígeno, nós começamos a desencadear uma resposta imunológica relativamente lenta e não muito duradoura. Isso porque esses anticorpos e essas células de memória que serão produzidos, eles dependem da ativação dos linfócitos. Então, primeiro precisa ocorrer reconhecimento do agente patogênico, para posteriormente a gente ter a ativação dos linfócitos, que é um processo bastante complexo, que nós já vimos nas aulas anteriores, e posteriormente isso vai desencadear a produção de anticorpos e a produção de células de memória. Então essa resposta ela é lenta porque ela depende de um aumento do número de células de defesa, e ela depende desse processo de diferenciação também. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que reconhecer o antígeno e ainda tem que ocorrer a ativação dessas células de defesa. A partir do momento que nós tivermos um segundo contato com esse mesmo antígeno, com esse mesmo agente patogênico, significa que nós já temos células de memória que foram produzidas a partir do primeiro contato. Então, a resposta imunológica a partir desse segundo contato, ela é muito mais rápida. A resposta imunológica a partir do segundo contato com o antígeno, além de ser muito mais rápida, de ser muito mais eficiente, ela também é mais duradoura. Essa é a chamada resposta imunológica secundária. É por isso que muitas vezes, numa prática de vacinação, a gente usa o reforço, né? Porque a gente desencadeia a resposta imunológica secundária no indivíduo, fazendo com que a imunidade dele se torne muito mais eficiente. Bom, e já que a gente está falando de resposta imunológica, a gente classifica a imunidade dos indivíduos como imunidade ativa ou imunidade passiva. É importante lembrar que a imunidade ativa é aquela caracterizada pela produção de anticorpos pelo próprio indivíduo que manteve um contato prévio com o agente patogênico, com o antígeno. Então, a partir do momento que eu tiver um contato com o antígeno, eu reconheço esse antígeno e passo a produzir os meus próprios anticorpos. A partir de todo aquele processo que a gente estudou nas nossas aulas anteriores. Bom, então imunidade ativa é quando nós passamos a ter um contato com o antígeno e passamos a produzir os nossos próprios anticorpos. A imunidade ativa, ela pode ser natural quando eu tenho contato com o antígeno, que primeiramente vai desencadear uma doença em mim. Posteriormente eu me torno imune contra essa doença porque eu reconheci o antígeno que a causou. Houve reconhecimento do antígeno pelos linfócitos. Então eu passei a produzir células de memória, passei a produzir anticorpos contra esse antígeno. Agora, a imunidade ativa, ela também pode ser artificial. E a imunidade ativa artificial é nada mais nada menos do que a prática de vacinação. A vacina, ela pode ser atenuada, inativa ou conjugada. Vacina atenuada, ela é caracterizada pela introdução de vírus ou bactérias que são enfraquecidos e que perderam a capacidade de gerar doença. Então, a vacina atenuada, ela é proporcionada pela introdução do antígeno no organismo
e esse antígeno vai desencadear o processo imune. Lembrando que a vacina atenuada é ocasionada pela introdução do antígeno enfraquecido no organismo, tá? Esse tipo de vacina, ela precisa de um maior critério para ser administrada, já que os efeitos colaterais são maiores. Então é importante que a gente esteja com a saúde plena para poder para poder receber esse tipo de vacina. Porém, é um tipo de vacina, porém é uma prática que favorece uma imunidade mais prolongada. A vacina inativada, ela é ocasionada pela introdução de vírus ou bactérias mortos por processos físicos ou químicos. A partir desse momento, o vírus e a bactéria, pelo fato de já estarem mortos, obviamente não irão mais se reproduzir no organismo, porém, eles ainda permanecerão lá com as suas estruturas, sejam elas proteicas ou qualquer outro tipo de estrutura orgânica, que vai sofrer reconhecimento do organismo, que vai ser reconhecida pelos linfócitos e vai desencadear uma resposta imune da mesma forma. Esse tipo de vacina, ela já causa menos efeito colateral. O indivíduo não precisa estar tão preocupado com o seu estado de saúde para administrar esse tipo de vacina, porém a durabilidade dela, o efeito dela no organismo tem menor durabilidade. E ainda nós temos a vacina conjugada, que é feita com fragmentos, com partículas provenientes do agente patogênico e que são passíveis de serem reconhecidas pelos linfócitos e desencadear também uma resposta imunológica. Muitas vezes, quando nós temos carboidratos que fazem parte, quando muitas vezes as partículas que desencadeiam essa resposta são carboidratos, elas precisam estar conjugadas ou acopladas a uma proteína. Por isso que é chamado de vacina conjugada. E isso também vai desencadear uma resposta imunológica da mesma forma. Além da resposta imunológica ativa, além da imunidade ativa, nós temos a imunidade passiva. A imunidade passiva, ela é proporcionada quando nós recebemos anticorpos prontos, anticorpos que já foram produzidos por um outro organismo. A imunidade passiva, ela pode ser natural, como no caso da mãe, que via placentária manda anticorpos para o bebê, ou pelas frações do colostro, no início da amamentação, a mãe também manda anticorpos para a criança, que vai imunizá-la num período curto, no período enquanto esses anticorpos estiverem sendo administrados a ela. Tá? É importante lembrar que a imunidade ativa, ela é duradoura, mas a imunidade passiva, ela é provisória. A imunidade passiva, ela é provisória por quê? Porque nós não aprendemos a produzir células de memória. A gente já recebeu anticorpos prontos. E como a vacina é produzida? Por exemplo, a vacina contra a gripe, contra o vírus H1N1. Nós pegamos o antígeno, pegamos o vírus e introduzimos esse vírus em um ovo de galinha embrionado. Esse ovo deve ser mantido dentro de uma incubadora, cujas condições de temperatura e de umidade sejam adequadas para o desenvolvimento das células do embrião e, consequentemente, para a multiplicação viral. Esse vírus depois vai ser retirado, ele vai ser extraído do ovo, ele vai passar por tratamento, por purificação e vai passar por um tratamento onde ele vai perder a capacidade de manifestar a doença, mas não perde a capacidade de desencadear a resposta imunológica no indivíduo. Já a produção de soro é um pouquinho diferente. Ela também é baseada no desencadeamento de uma resposta imunológica, mas não uma resposta imunológica não no indivíduo que vai receber esse soro, e sim em um segundo indivíduo. Exemplo, o soro antiofídico, uma pessoa que precisa de soro antiofídico, que tomou a picada de cobra e ela precisa da administração rápida desse soro. É lógico que esse soro precisa ter sido ele precisa ter sido produzido previamente. E como que isso é feito?
Você pega a toxina ofídica e introduz num equino, num cavalo. O cavalo vai desencadear a resposta imunológica contra essa toxina, ele vai passar a produzir anticorpos contra essa toxina e depois nós vamos lá extrair esses anticorpos que estão circulando no plasma do equino. Esses anticorpos então vão passar por um processo de purificação e posteriormente serão administrados no indivíduo que necessita daquele tratamento naquela ocasião. Pessoal, eu espero ter resolvido as dúvidas de todos vocês e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau!